Padre Júlio Lancelotti, muito obrigada por atender a Educadora de Limeira. Estamos muito felizes com a sua disponibilidade. A gente sabe que o senhor está sempre rodando a cidade de São Paulo, fazendo o seu trabalho social. E aí eu queria falar sobre isso. O senhor encontra situações muito tristes, né? As suas redes sociais, né, padre? O senhor mostra muito isso nas redes sociais. E nós estamos nessa época de Natal, onde as pessoas ficam mais sensíveis. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. O poder público realmente deixa muito a desejar quando a gente fala em pobre, em morador de rua, em pessoas que não têm o que comer? Então, você disse uma coisa interessante: as pessoas ficam mais sensíveis nessa época de Natal, mas parece que os políticos não ficam mais sensíveis. Aqueles que têm poder público parece que não ficam mais sensíveis, porque nessa época a desigualdade ela é mais gritante, a hostilidade contra os pobres é mais flagrante, e o próprio Natal mostra isso. A Sagrada Família que não achou lugar onde ficar. Hoje, logo pela manhã, quando eu estava aqui abrindo a igreja, chegou um casal com 3 crianças que estavam com tudo que tinham na mão e estavam na estação do metrô. Ainda o motorista de táxi os pegou e trouxe aqui para a igreja. E chegaram aqui. A gente não tem para onde ir, a gente não tem onde ficar. Hoje já não temos para onde ir. E essa família ia ficar na rua. Então, tínhamos que encontrar uma resposta imediata para essa família, encontrar alguma forma de acolhida. Se a gente pede ao poder público, se eu aciono a Prefeitura de São Paulo, só para ter uma resposta leva 8 horas. E depois de 8 horas vem a resposta. Tem um lugar para ficar o pai e outro lugar a mãe com as crianças. Separa a família. Nós fazemos todo um discurso de proteção da família, mas a nossa prática é exatamente o contrário. Padre, quando a gente fala assim, não dê esmola, queria que o senhor explicasse sobre isso, né? Porque quais são as formas corretas? Aí estou falando da sociedade civil mesmo, porque o poder público a gente vai falar mais ao longo da entrevista, mas estou passando na rua e vejo alguém que está necessitando. Não dar esmola. Como que a gente equaciona isso, né? A esmola ajuda ou não? Então, num primeiro ponto, o que eu levanto sempre é que a esmola é uma decisão pessoal tua. É você que decide. O Estado não pode tutelar a tua consciência. Então, fazer campanha não dê esmola, tanto que você vê, não dá resultado. Qual é o resultado prático que essas campanhas deram? O que foi oferecido, como eles dizem, ofereça oportunidades, vai no CREAS. Qual a resposta? Se tivesse tido resposta, não teríamos ainda tanta gente, então, pedindo esmola. Inclusive, os empresários que patrocinam essas campanhas, o poder público que patrocina essas campanhas, vê que o resultado é um fracasso. Porque, apesar de tanta placa não dê esmola, está cheio de gente pedindo esmola. Então, a esmola não é a causa, a esmola é a consequência. E ela é uma decisão tua. É você que, olhando para aquela pessoa e avaliando a situação daquela pessoa, vai decidir interiormente. Não adianta ter placa, não dê, não dê, não dê. Você vê uma determinada situação que toca o teu coração, toca o teu espírito, aí você resolve entregar. Aí aparece a placa, não dê. Aí você diz para a pessoa, até que eu ia te dar, mas como tem aquela placa lá, eu não vou. Não funciona assim. E tem aqueles que você percebe que todo dia eu passo aqui, todo dia ele está ali pedindo. Eu não dou. Agora, eu posso dar para ele uma bala, eu posso dar para ele uma palavra, eu posso dar para ele um sorriso, eu posso dar para ele alguma outra coisa, até um cartãozinho dizendo, olha, vai em tal lugar. Então, essas campanhas, elas são ineficazes, inadequadas, e o que elas mostram é uma aporofobia, um ódio ao pobre e uma criminalização do pobre. Ao invés de lutar contra a pobreza, luta contra o pobre. Então, eu não dou esmola e o pobre desaparece. E alguns fazem campanhas extremamente preconceituosas. Você nem sabe o que faz com a esmola que você dá. Como se também a esmola fosse um negócio extremamente rentável.
E uma coisa também que é importante, se os CREAs funcionassem tão bem como dizem, ninguém ia estar pedindo esmola. Olha, ficar no sol, agora aqui em São Paulo está 30 graus mais, ficar no farol, respirando monóxido de carbono, debaixo de um sol como esse, ouvindo insultos, vidros fechados e indiferença, vale a pena? Alguém faz isso por gosto, porque é rentável, porque isso é muito bom? Nós temos que olhar de que isso hoje é o sintoma de uma sociedade doente, de uma sociedade empobrecida, de uma sociedade cheia de desigualdade, de uma desigualdade imensa, e que faz com que as pessoas busquem, de alguma forma, resposta para as suas carências. Então, essa campanha Não Dê Esmola, ela é ineficaz, inadequada e hostil, e não dá nenhum resultado. O que dá resultado, e aí é quando você fala do poder público, quem dá esmola é o poder público. Vai olhar o orçamento da assistência social, vai olhar o orçamento da habitação, vai olhar o orçamento da saúde, vai olhar o orçamento da cultura, da educação. Aí é que está a esmola. A gente teria que pôr diante de cada Câmara Municipal e de cada prefeitura uma placa bem grande: não dê esmola no orçamento. Garanta a proteção social. Nas redes sociais o senhor tem colocado fotos, inclusive o senhor citou Limeira, né? Tem uma região aqui da Vila Camargo e tem uma ponte, né? Um viaduto, e embaixo dormiam moradores de rua. E já faz tempo, já colocaram algumas pedras para impedir que esses moradores possam ter um teto, né? Um teto mesmo que não seja um teto de verdade, de uma casa, mas era uma forma ali deles ficarem mais quentinhos, conseguir se proteger da chuva, enfim. Fale sobre isso, então. O senhor tem denunciado casos no Brasil inteiro. Então, isso nós chamamos aporofobia. Aporofobia é um termo cunhado por uma filósofa espanhola, Della Cortina, que fala da aporofobia como o ódio ao pobre. Então, ela faz uma proposta: sair da hostilidade para a hospitalidade. Então, nós não queremos que as pessoas morem embaixo do viaduto, mas, em geral, quem põe pedras embaixo do viaduto é justamente aquele local, aquela cidade, aquele grupo que não ajuda a construir casas para o povo, que não tem propostas habitacionais, que não tem locação social. Você acha que, em sã consciência, alguém vai querer dormir embaixo do viaduto se tiver uma casinha, um quartinho simples, uma cozinha com banheiro para morar? Nós temos possibilidade de termos teto para todos, que não seja o viaduto. O problema é que as nossas cidades são regidas pela especulação imobiliária. E é a especulação imobiliária, o ódio aos pobres, essa aporofobia, que faz com que é mais fácil pôr pedras embaixo do viaduto do que ter locação social e um lugar para que essas pessoas morem de maneira digna. Eu encontrei essa semana uma criança de 1 mês que estava comendo maisena com água. Hoje, essa família que eu te disse que chegou aqui, são milhares de pessoas que estão nessa situação. E nós ficamos gastando, pondo pedras, que são um símbolo da nossa incapacidade de humanizar a vida, o símbolo da dureza do nosso coração. Mais do que pedras embaixo de viadutos, são corações petrificados, que não são capazes de ter compaixão e misericórdia. Aí as pessoas, vai para o abrigo. Você já pensou você usar um vaso sanitário que antes de você 40 pessoas usaram? Você tomar banho num box onde antes de você 50 pessoas tomaram banho? Você viver num lugar onde você não tem decisão e autonomia? Eu sempre digo que os centros de acolhida aqui de São Paulo, que são os chamados antigos albergues, que mudaram a nomenclatura, eles até mudam de nome, mas desde o primeiro, na década de 40, até o de hoje, a única coisa que mudou é que os de hoje têm tomada para ligar carregador de celular. O resto é tudo igual. Hora para entrar, hora para sair, hora para dormir, hora para comer. Todos nós temos um cotidiano na vida, mas que você constrói, que não é imposto para você. Então, nós temos que preservar a autonomia. Padre,
Passamos por uma pandemia, estamos passando ainda, e aí a gente vê os nossos governantes fazendo os maiores absurdos contra a saúde pública, contra a vida humana, né? Parece que é só no Brasil, não é, que acontecem essas situações, esse negacionismo em relação à pandemia, e a gente pode personificar isso no nosso presidente Bolsonaro. Queria que o senhor falasse sobre isso. Então, o negacionismo não é bom, como não é bom essa forma de o mundo querer se proteger esquecendo a África. A África tem 5% de pessoas vacinadas. E países que têm vacina sobrando e tem as pessoas que não querem ser vacinadas. Como aconteceu na Europa, a Holanda está em lockdown, vai passar o Natal e o Ano Novo em lockdown. Isso está acontecendo na Alemanha, na Itália, a emergência. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um surto de gripe. Não sei como é que está a situação em Limeira, mas aqui em São Paulo há um surto de gripe, porque as pessoas não tomaram a vacina da gripe. Eu coloquei nas redes sociais, esses dias nas UBSs e nas UPAs aqui de São Paulo, não tem dipirona. Não tem dipirona. Então, é uma situação dramática, a negligência que o nosso povo vive. Esse negacionismo está mostrando, inclusive, que a maior parte dos óbitos está acontecendo de pessoas que não quiseram tomar a vacina. Está mais do que claro que a vacinação é a única forma de diminuir as infecções e a gravidade das infecções. Isso todo mundo sabe. Agora, nós somos um país que venceu a paralisia infantil com a vacina Sabin, que venceu a rubéola, o sarampo, a varíola, tudo com vacinação. Todos nós sabemos que tem que tomar a vacina periodicamente. Nenhuma criança sai da maternidade sem que logo é orientada a ter o cartão de vacinação. Da onde vem esse negacionismo? Parece uma coisa ideológica. Essa vacina foi rápida. Que você queria que fosse demorada? Quantas pessoas dos 610 mil brasileiros que morreram, os cientistas colocam que mais de 400 mil não precisariam ter morrido, não fosse a demora de buscar uma resposta? Todos nós hoje temos a dor e vamos viver o Natal e o início de ano com dor no coração, com dor, com luto nas nossas famílias, nos nossos grupos de amigos, de tantas pessoas que pereceram. E quantos pereceram porque não tomaram a vacina ou pereceram antes do advento das vacinas. Então, nós temos que, nesse ano, agradecer muito a Deus, a Fiocruz, os cientistas, a doutora Margarete Dalcombo, heroína brasileira. As mulheres deram um sinal de esperança, porque foram as melhores lutadoras nessa pandemia que estamos vivendo. E eu personalizo muito na doutora Margarete Dalcombo, da Fiocruz. Ela é uma heroína brasileira que lutou tanto, como o doutor Dimas Covas, do Instituto Butantan, aqui de São Paulo. Nós temos que acreditar, louvor e respeito e nossa oração e agradecimento ao doutor Dimas Covas e toda a equipe do Butantan, sabendo que toda a política foi contra os cientistas, foi contra a ciência, foi de precarização do financiamento de pesquisadores. Os pesquisadores, os cientistas brasileiros foram maltratados e, no entanto, é a resposta que nós temos nesse momento. Então, temos que agradecer ao Instituto Butantan, temos que agradecer à Fiocruz, temos que agradecer a tantos outros que estão pelo mundo e saber que quem tem o crédito nessa questão são os cientistas, são os pesquisadores, são os profissionais da saúde, são todos os profissionais que ficaram ininterruptos durante toda a pandemia, os da limpeza pública. Imagine Limeira sem os profissionais da limpeza pública, os profissionais como você das comunicações, que não pararam, que continuaram trabalhando e passando informações corretas, combatendo o negacionismo. E como agora nós temos que louvar e agradecer a Anvisa,
que está sendo perseguida. É isso que eu ia falar, padre. Eles estão recebendo ameaças de morte porque, supostamente, a lista dos nomes dos servidores da Anvisa que aprovaram a vacina da Pfizer para crianças teria sido exposta. Quer dizer, é uma corrente de ódio que eu, particularmente, não consigo compreender. Então, nós temos que defender todos os pesquisadores, os médicos, os responsáveis, os funcionários da Anvisa, que são servidores do Brasil e servidores do povo, não de um governo, não de negacionistas. Então, eu aproveito aqui para, mais uma vez, publicamente dizer toda a solidariedade à Anvisa, toda a solidariedade aos médicos, pesquisadores, cientistas, administradores, funcionários da Anvisa que tiveram seus nomes covardemente expostos e que estão covardemente sendo ameaçados. Então, nós temos um momento muito difícil, mas temos sinais de esperança, temos sinais de heróicos da Anvisa, do Fiocruz, do Instituto Butantan, dos profissionais. Nós deveríamos, agora no final do ano, ir nas UBSs de Limeira, de São Paulo, agradecer aos profissionais da saúde, nos hospitais, agradecer a todos os enfermeiros, médicos, as pessoas da limpeza, que tornaram os ambientes limpos, salubres, aos educadores, a todos. Olha quanta gente lutou. E aos funcionários dos serviços funerários, também heróicos, que, nesta pandemia dramática, não se furtaram a cumprir o papel dramático de sepultar os nossos queridos. Eles sepultaram os nossos queridos. Padre, o que o senhor espera para 2022? Que nós não deixemos de lutar, que nós continuemos lutando pelo bem, pela solidariedade, pelo afeto, pela hospitalidade, que nós continuemos lutando contra toda forma de hostilidade. Tirar as pedras aí debaixo do viaduto da Vila Camargo seja um símbolo e um sinal de que esta cidade quer ser hospitaleira, não para pôr as pessoas embaixo do viaduto, mas ter casas. Limeira tem bastante terra, bastante local, como São Paulo, para acolher a todos, para não rejeitar ninguém, porque sabe o risco que nós corremos de, rejeitando os pobres, rejeitar Jesus. Padre, agora eu vou te liberar, porque eu sei que a sua agenda é muito corrida. O senhor não tem medo de tocar em todas as feridas, porque o senhor é um padre à frente do seu tempo. E eu, essa é a minha opinião, mas o senhor toca em feridas. Os políticos não gostam do padre Júlio Lancelotti. Só que o senhor, eu não sei se eu posso falar isso para um padre, mas o senhor não está muito preocupado com a opinião dos políticos, né? Olha, eu respeito a opinião de todos, não combato, não uso contra os que me atacam as armas que eles usam para me atacar. Não desqualifico ninguém, não ofendo ninguém, não quero ofender ninguém. Quero sempre defender os pobres, os fracos e os pequenos. E eu não luto para ganhar, eu luto para ser fiel até o fim. E que, nesse Natal, nós olhemos para o presépio. Não um presépio cheio de enfeites e descaracterizado, mas um presépio que mostre a realidade de Deus que se faz pobre, pequeno e não tem lugar para ele. De um Deus chamado Jesus, que é pobre e despojado. E também uma saudação a todas as religiões. No dia de Natal, nós vamos fazer o café da manhã para os moradores de rua, aqui na nossa comunidade, e vamos sair daqui logo cedo para o café da manhã, no dia de Natal. Um rabino, um sheik, uma mãe de santo, um pastor e um padre. Todos juntos. E também eu gosto muito de ressaltar que aqueles que eu respeito muito, os ateus e os agnósticos, que eles também são humanos. A solidariedade, a fraternidade, a compaixão não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Porque tem muita gente que fala Deus acima de tudo e põe o povo abaixo de nada. Não é essa a religião. A religião é o que é o Natal. Emanuel, o nome de Jesus, Deus conosco. Ele está no meio de nós. Padre, você promete que vai fazer uma visita a Limeira? Aqui é a educadora, para a gente fazer uma entrevista longa aqui com o senhor, vou aí tá te bom? visitar.
Vou aí te visitar. E vamos lá ver tirarem as pedras do viaduto da Vila Camargo. Ó, o prefeito chama Mário Botion aqui, tá? Então a gente já vai mandar essa entrevista para ele fazendo essa cobrança. Não sei se foi o prefeito, obviamente, que colocou as pedras. Pode Não ser deve ter sido o atual, claro. né? Não sei se foi o atual e de repente se foram moradores, não sei nem se partiu do poder público as Isso. pedras, mas pode algo... tirar. Pode tirar, né? A prefeitura consegue lá tirar, né, padre? Isso. Padre, muito obrigada. Feliz Natal, feliz Ano Para Novo. você também. Deus te proteja e força aí na caminhada, porque a gente sabe que ano que vem é um ano de eleição e não vai ser fácil para os brasileiros, né? Mas se nós vamos ter coragem, Deus está conosco, não vai nos abandonar, e que nesse Natal cada um procure, quem estiver sozinho, visite os idosos, dê uma palavra de carinho aos doentes, esteja próximo das pessoas que estão com mais necessidade, partilhe o teu pão e o teu coração. Só assim você vai ser feliz.